O Cazaquistão é a terra das cores, dos sabores, da tradição milenar. Ao mesmo tempo que procura resgatar a história, busca a modernidade, o desenvolvimento e um lugar de destaque no mundo. País em franco crescimento econômico, grande explorador de petróleo, tenta construir um futuro em que não dependa tanto dessa fonte de energia não renovável e quer se tornar um destino turístico mundial graças às suas belezas naturais e monumentos históricos. O que você já ouviu falar do Cazaquistão? Bem, um pouco só que ele se localiza na Ásia, que ele tem um grande legado histórico assim, de patrimônio cultural. What do you know about Brazil? Brazil, I like sport, I like football. That's why I know Brazil is a world champions in football. In Brazil, carnival, beautiful peoples, and UFC champions. I know in Brazil. Uma república da ex-União Soviética, atualmente é um país independente. My dream that's go to the Brazil just for rest, because I liked really this country, and what I know else, maybe only football. Uma cultura não tão diferente da nossa, apesar de serem muçulmanos, são pessoas muito abertas e é um país muito bonito. Big and hot country. Also, the football. I know the Brazilians play football very well. Astana quer ser uma grande metrópole. Quando foi escolhida para ser a capital do Cazaquistão há 20 anos, era uma cidade de interior com 300 mil habitantes. Hoje acolhe mais de 1 milhão de pessoas. Os arranha-céus imponentes com arquitetura futurista lembram Dubai. Mas a grande inspiração veio da nossa Brasília. As avenidas largas lembram os eixos monumentais do Distrito Federal. As quadras com prédios baixos, retangulares, são sem dúvida inspiradas no projeto de Lúcio Costa. E a esplanada dos ministérios é bem familiar. Os principais prédios da administração, como o Palácio Presidencial e o Parlamento, ficam próximos uns dos outros. Até o centro da esplanada é semelhante, com uma vasta área de gramado. Sim, embaixo de toda essa neve tem grama. Quer outra semelhança? O Ministério de Relações Exteriores é uma construção diferente das demais, tal como o nosso Palácio do Itamaraty. A principal diferença entre as duas cidades planejadas é, sem dúvida, o clima. Astana é uma das capitais mais frias do mundo. Aqui em Astana, durante o inverno, é muito comum ver a neve. Durante essa estação, o frio é muito rigoroso em Astana. Hoje, por exemplo, os termômetros registraram menos 18 graus Celsius. Mas a temperatura já chegou a menos 52 nesse período de fim de ano. Já no verão, a situação é bem diferente. Os termômetros marcam até 35 graus Celsius. Todo esse frio não impediu os trabalhos de construção da infraestrutura administrativa e em 6 anos foi realizada a transferência da capital da cidade de Almaty para Astana, em 1997. São mais de 1.200 quilômetros entre a antiga Almaty e a novíssima Astana. O senador Gani Kassimov, que acompanhou a mudança da sede política, disse que deslocar a cidade de uma região fronteiriça com o Quirguistão para outra mais central foi a melhor decisão. Новый город, новую new capital Brasília сделали? Astana fica no centro-norte do Cazaquistão, o maior país da Ásia Central e o 9º maior do planeta. Dividido em 14 províncias, faz fronteira com a Rússia, a China, o Quirguistão, Uzbequistão e Turcomenistão, mas não tem saída para o mar. Toda essa área é pouco habitada. Com cerca de 18 milhões de habitantes, a média é de 6 pessoas por quilômetro quadrado.
Só para se ter uma ideia, o Brasil, mesmo com áreas como a floresta amazônica, tem cerca de 23 habitantes por quilômetro quadrado. O Cazaquistão tenta aproveitar o vasto território para a produção rural, mas o inverno prolongado dificulta a atividade. Mas é da terra que vêm as principais riquezas. O Cazaquistão sempre explorou a mineração. No Museu Nacional, em Astana, as esculturas mostram os povos nômades que decidiram ocupar o território ao descobrirem as riquezas da região. Há milênios, os cazaques produzem uma infinidade de ferramentas e utensílios com os recursos facilmente encontrados no país. Arqueólogos encontram com frequência esses objetos nas escavações. O país é o maior produtor de urânio do mundo. É também o líder mundial em reservas de cromo, além de ter a 5ª maior reserva de prata. O Cazaquistão está na posição de número 42 entre as maiores economias de exportação do mundo. Os principais produtos vendidos são petróleo e derivados, com mais da metade da participação nas exportações, seguidos de aço, ferro fundido e produtos químicos. De acordo com o último levantamento do Banco Mundial, o Cazaquistão está entre as 20 nações mais atraentes para o investimento. Graças ao petróleo, o país dobrou suas riquezas em menos de 10 anos. Entre 1998 e 2008, o PIB do país cresceu 10% ao ano. Mesmo com a crise econômica e a crise do petróleo, nos últimos 5 anos, o PIB cazaque cresceu entre 3% e 4% ao ano. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados do Cazaquistão, o país é a maior e mais forte economia da Ásia Central, a primeira ex-república soviética a pagar toda a dívida para o Fundo Monetário Internacional e está entre as 50 nações mais competitivas do mundo. De olho nas tendências atuais, o Cazaquistão começa a mudar a estratégia de grande produtor de petróleo para grande produtor de energia limpa. O vice-ministro de Relações Exteriores, Roman Vassilenko, explica que o país trabalha para atingir até 2050 a meta de produzir metade da energia de todo o país com recursos renováveis, com parques eólicos e placas de energia solar. An exchange experience in terms of developing alternative energy sources and generally in terms of looking for solutions to the energy challenges that the world faces. Os primeiros sinais já são vistos em Astana. Foi construído um complexo de prédios sustentáveis que utiliza as mais diversas fontes de energia limpas e renováveis. Na inauguração, foi realizado o maior evento do mundo sobre novas fontes de energia. De junho a setembro do ano passado, a Expo 2017 recebeu cerca de 4 milhões de pessoas de 187 países. Os prédios sustentáveis já têm uma destinação, vão ser um grande complexo financeiro. Kairar Kelimbetov é o presidente do empreendimento. Ele afirma que o complexo vai ser um dos maiores do mundo, voltado para os negócios com a Ásia Central, o Cáucaso, o Oriente Médio, China Ocidental, Mongólia e Europa. Give us opportunities to be regional business hub and also the regional financial services hub. O plano de crescimento econômico do Cazaquistão inclui o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Hoje, elas correspondem a 30% do PIB. O governo quer também privatizar todas as empresas públicas. Outro desafio é incrementar a agricultura para consumo interno e para exportação. Para o vice-ministro de Relações Exteriores, isso é possível com investimento em tecnologia e infraestrutura para o campo. Só assim para aproveitar o vasto território e minimizar o inverno rigoroso. We have a huge potential in agriculture. We are already one of the world's top 5 wheat exporting countries in the world. But we can do much more because the yields, for example, on our fields are very low, pretty low. They are maybe 4 or 5 times lower than they are in the United States. Por enquanto, o destaque é para os cavalos. O animal tem espaço garantido até no Museu Nacional.
Descobertas arqueológicas mostram que o país é o berço de uma prática que revolucionou o planeta, a criação de cavalos. Há cerca de 5.000 anos, os cazaques já criavam os equinos e os usavam como montaria e para alimentação. E essa prática continua atualmente. Para nós pode parecer estranho, mas a carne de cavalo é um prato típico da culinária cazaque. Essa aqui é a famosa e tradicional carne de cavalo do Cazaquistão. Então vou agora experimentar e dizer para vocês qual é a minha impressão. Vamos lá. Olha, a carne é muito parecida com a nossa carne de boi, mas tem um gostinho mais forte, é diferente pra gente, viu? Os cazaques também gostam de leite de camela, carne de carneiro, pão e batata. Depois de comer, é hora de rezar. 70% dos cazaques são muçulmanos. O Cazaquistão quer ser conhecido como o país da paz e da fraternidade entre as religiões. Os dirigentes das mais diversas crenças se encontram em Astana a cada 3 anos para o Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, com o objetivo de se aproximarem cada vez mais. O evento é realizado no Palácio da Paz e da Reconciliação, criado especialmente para esse encontro. O globo terrestre, que fica no alto da Torre Bayterek, em Astana, foi assinado por representantes de 17 religiões de todo o planeta, que participaram do primeiro congresso em 2003. Quem sabe um dia, todas as crenças terão sua assinatura aqui. A Torre Bayterek é vista de praticamente todos os pontos da cidade e é o monumento que mais chama a atenção dos turistas em Astana. Ela fica no final da esplanada dos ministérios e ostenta uma bola de 8 metros de diâmetro. A altura do mirante é de exatos 97 metros, número que faz referência ao ano de inauguração da nova capital, 1997. A torre passou a funcionar em 2002. O monumento se tornou um dos principais símbolos do país. Dentro da bola dourada, é possível ver a cidade em 360 graus. E é aqui que fica uma atração turística das mais inusitadas. Uma placa dourada com o contorno da mão direita do presidente da República, Nursultan Nazarbayev. De acordo com a superstição, tocar a escultura traz sorte para o visitante. Para este estudante, ele é um ótimo líder, preocupado com as questões sociais e com foco na economia do país. And our president works so much to raise our economy. O francês que mora em Astana explica que o governo de Nursultan se destaca pela segurança. Ele diz que aqui não precisa se preocupar com a violência. What I can feel is that the security in Astana or even in Kazakhstan is very, very safe. O empresário brasileiro Roberto Santos mora em Astana há 5 anos e, claro, já tem opinião formada sobre o eterno Nazarbayev. Eu acho que está ótimo assim. Por quê? Porque ele dirige o país com mão de ferro, ele controla as coisas no sentido bom, né? Então a gente não tem violência, a gente não tem um índice de desemprego grande, a gente tem uma vida aqui bacana, uma vida saudável. Na conferência em comemoração à independência do Cazaquistão, líderes de vários países associaram crescimento ao governo de Nazarbayev. O representante turco Mehmet Hanzaseb, por exemplo, disse que o seu país foi o primeiro a reconhecer a independência do Cazaquistão, entre outros motivos, porque viu a força do líder cazaque ao conduzir a transição política já em 1991. Este pesquisador americano explica que todo novo Estado precisa que o poder seja concentrado na mão de um líder, para que a independência se consolide. Para ele, Nazarbayev sabe como agradar as massas sem deixar o poder subir a cabeça e sem buscar vantagens pessoais. The president is a very clever person, and he has not built an empire, a personal empire. And I think he has
a rather large vision. Ela tem suas especificidades. Então, adotar um sistema e a ferro e fogo querer dizer que esse é o melhor sistema para o mundo inteiro, eu acho que é um equívoco. Então, nós temos que respeitar muito as particularidades culturais de cada povo, não é? E não pensar que a democracia, como a gente vê no Ocidente, é a única tábua de salvação para o mundo. O Cazaquistão antes da independência, o grande território incorporado pela União Soviética nos anos 30 e que serviu até mesmo como campo de testes nucleares, foi a última república a romper com o socialista Mikhail Gorbachev. Avenidas largas, prédios futuristas, o Cazaquistão de hoje é um país moderno e capitalista, que se desenvolveu rapidamente nos últimos anos graças à exploração dos seus recursos minerais. Mas por 55 anos, durante o século XX, o Cazaquistão foi uma república comunista, subordinada às ordens que vinham de Moscou. A União Soviética, em termos militares, foi aquele país que entrou em Berlim. Ou seja, não foi o Exército Vermelho, um exército de heróis que conseguiram derrubar o nacionalsocialismo e Hitler. A República Socialista do Cazaquistão, anexada em 1936, contribuiu com 5 divisões militares da União Soviética na Segunda Guerra. Soldados cazaques eram sempre convocados para lutar na linha de frente das batalhas. Além disso, os russos utilizaram o território cazaque como área de testes de bombas atômicas. Durante 40 anos, até 1989, o local conhecido como Polígono foi palco de mais de 400 explosões nucleares. O Cazaquistão tinha uma importância estratégica muito grande para a União Soviética. Uma boa parte dos desenvolvimentos do programa nuclear soviético se passaram no Cazaquistão. O Cazaquistão era o lugar do principal local de testes nucleares, terrestres, subterrâneos, da União Soviética, além também de ativos econômicos muito importantes, sobretudo no setor petrolífero. Portanto, dentro daquele grande espectro de países que compunham a antiga União Soviética, sem dúvida nenhuma, além da sua própria grandeza territorial, era um dos grandes países que compunham a União Soviética. Além do poderio militar, era visível o avanço da União Soviética em outros setores. Os avanços da União Soviética na área da matemática, da física. Um país também que se era um grande país do mundo esportivo, mas vamos lembrar da cultura soviética. Vamos lembrar de um balé Bolshoi, né? Vamos lembrar dos museus, antes em Leningrado, hoje São Petersburgo, né? A qualidade das peças, a arte na União Soviética. Mas nos anos 80, o governo comunista da União Soviética começou a entrar em colapso. A abertura promovida pelo primeiro-ministro Mikhail Gorbachev implodiu a gigantesca nação comunista. Nessa União Soviética faltava o pão, a qualidade de vida do cidadão era extremamente baixa, não é? Tudo centralizado e a crise estalou. O Gorbachev, ele tentou a abertura, a transparência, mas começou justamente também com o Gorbachev a separação das províncias bálticas, né? A Estônia, a Letônia, a Lituânia, e daí, como se fosse num dominó, várias repúblicas foram caindo. O fim da União Soviética foi declarado no dia 26 de dezembro de 1991, exatamente 10 dias depois da independência do Cazaquistão, a última república soviética.
Durante a conferência em comemoração à independência da República do Cazaquistão, realizada na capital Astana, Nurlan Nigmatulin, presidente do parlamento, lembrou a situação crítica que a nação vivia, uma economia instável com milhares de desempregados. Segundo ele, a abertura ao capitalismo foi a base para a reconstrução do país. Depois da implosão do sistema comunista, para conseguir se reerguer, as ex-repúblicas soviéticas buscaram se aproximar de países vizinhos. A geografia do Cazaquistão ajudou. O território faz fronteira com as economias mais dinâmicas da região, como a China e a... Junto à preocupação com a economia, logo após a independência do Cazaquistão, veio à tona o projeto de mudança da capital do país, de Almaty para Astana, num processo semelhante ao que aconteceu no Brasil nos anos 50. Cercada de montanhas, a antiga sede do poder político não tinha para onde crescer. Almaty fica na região fronteiriça com o Quirguistão, área pouco estratégica. Também sofre com terremotos. Em média, são 34 tremores por ano, sem contar as inundações por causa do derretimento da neve da cordilheira. Apesar de tudo isso, a maior cidade do Cazaquistão é charmosa e tem grande potencial turístico. Um passeio por Almaty nos ajuda a compreender a história da cidade e do país. Almaty foi oficialmente fundada em 1854 pelos cossacos, um povo de origem russa. Eles se instalaram aos pés da cordilheira Tian Shan, uma longa cadeia montanhosa que se estende até a China. O lugar serviria para abrigar um forte militar que deu o primeiro nome da cidade, Zailinsk. E finalmente, em 1994, ganhou o nome Almaty, que significa Cidade das Maçãs. Olha aí na entrada do museu o símbolo do município, a macieira. No nosso passeio pelas ruas da cidade, não conseguimos encontrar nenhuma macieira, mas os cazaques garantem que no passado elas estavam por toda parte. Foram cortadas para dar lugar aos prédios, onde hoje vivem e trabalham mais de 2,5 milhões de habitantes. Mas Almaty é cheia de outras árvores. Não há uma rua sem dezenas delas. Ao perceber o tamanho do desmatamento, o governo chegou a oferecer dinheiro para quem plantasse árvores e cobrou multa de quem as cortasse. A estratégia funcionou. Além de ser a cidade das maçãs, mesmo sem as macieiras, Almaty também é conhecida como a cidade das 100 cores, por causa das mais de 100 nacionalidades que formaram a ex-capital cazaque. Também é a cidade dos pedestres, com diversas ruas de comércio e de passeio exclusivas para quem gosta de uma boa caminhada. Considerado um dos lugares mais bonitos da Ásia Central, Almaty teve que se reinventar diversas vezes. Monumentos e prédios utilizam a mais moderna tecnologia anti-terremotos, mas no passado a cidade precisou ser reconstruída. Um forte tremor em 1911 destruiu praticamente tudo. O único edifício alto que não ruiu foi a Catedral Ortodoxa Russa. Num parque muito bonito, no centro da cidade, um monumento conta um dos episódios mais tristes do país. Uma mãe com o filho no colo, ambos esqueléticos pela falta de comida, simbolizam a morte de quase metade da população na grande fome que atingiu o Cazaquistão entre os anos 1920 e 1930. Nos primeiros anos da União Soviética, o poder central de Moscou determinou que os cazaques, até então nômades, se instalassem na terra e cultivassem os seus campos. Não acostumados com a agricultura, não conseguiram colher o suficiente para sobreviver. Em uma década, a fome fez com que a população do país diminuísse de 3.900.000 habitantes para 1.700.000 pessoas. A fome não foi o único momento dramático. Durante a década de 1930, diversos escritores, pensadores, poetas, políticos e historiadores cazaques de renome foram assassinados como traidores do regime soviético. Era uma tentativa de abafar a identidade e a cultura cazaque.
Manifestações contrárias ao regime comunista foram abafadas. O episódio mais marcante está retratado numa sala do Museu de Almaty, a revolta de dezembro de 1986. Mais de 30 mil pessoas marcharam pelas ruas em protesto contra a tirania de Moscou. De acordo com a guia turística do museu, os retratos mostram algumas das vítimas da repressão policial. As tropas soviéticas prenderam mais de 2.000 pessoas, agrediram centenas de manifestantes e mataram pelo menos 3. Centenas foram obrigados a marchar para fora da cidade, tiveram as roupas arrancadas num frio abaixo de zero e acabaram morrendo congelados. Em 1991, 5 anos depois da marcha sufocada, foi decretado o fim da União Soviética. A águia, típica das regiões frias, tornou-se o símbolo da independência do Cazaquistão. Na bandeira, ela voa debaixo do sol, no céu azul celeste. No museu, é imponente, simboliza a renovação, a liberdade e o poder da nova república. O Cazaquistão quer alcançar voos cada vez mais altos. Quem sabe virar uma potência econômica mundial, ultrapassar as fronteiras da Ásia Central. O país foi escolhido para ser membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU em 2017 e 2018. É o primeiro país da região a conquistar esse espaço de transformação radical. O Cazaquistão passou de potência nuclear para a liderança no desarmamento atômico. O Cazaquistão abdicou das armas nucleares, desativou o campo de testes e, a partir de então, tem procurado explorar como um ativo da sua política externa a sua posição frente ao desarmamento nuclear, colocando-se como um exemplo de um país que herdou um grande arsenal nuclear que o colocaria, naquele contexto, como a 4ª ou 5ª maior potência nuclear do mundo, abdica do arsenal nuclear, da mesma forma com que a Ucrânia o fez, e passou então a defender de uma forma bastante consistente o desarmamento. O Cazaquistão tem bom relacionamento com países em conflito. O vice-ministro de Relações Exteriores, Roman Vassilenko, explica que a reconstrução do Afeganistão, que está há 16 anos em guerra civil, é uma das prioridades da política internacional, com envio de ajuda humanitária, oferecimento de bolsas de estudo e programas de treinamento profissional. We have contributed to the stabilization of Afghanistan, which is our regional neighbor and which has been plagued by war and conflict for more than 3 decades now. We have promoted international understanding and tolerance among different religions. Religião não é motivo de conflito por aqui. Apesar de cerca de 70% da população professar o islamismo, o país não é destino de grupos islâmicos radicais. O Estado Islâmico não tem muito espaço no Cazaquistão. É um país que tem uma convivência pacífica, né? E também os muitos anos como parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Isso obrigou uma convivência pacífica entre as diferentes repúblicas, entre as diferentes culturas e entre as diferentes religiões. Então hoje o Cazaquistão ele vive em paz com a vizinhança. O islamismo lá é um fator de integração, um fator de identidade, mas sem esses rasgos radicais que ele tem em alguns outros países. Já a relação entre Brasil e Cazaquistão é relativamente recente. O ministro de Relações Exteriores do Cazaquistão, Kairat Abdrakhmanov, afirma que a embaixada brasileira é muito ativa. Brazil is for us one of the important partners, not only in Latin America but globally, because we know how much Brazil today is advanced in many areas of its development, including, for example, socio-economic development. Em 2013, houve a inauguração da Embaixada do Cazaquistão em Brasília. Para o embaixador do Cazaquistão no Brasil, Kairat Sazanov, o comércio entre os dois países pode se desenvolver principalmente em setores como agricultura e energia. We look forward to further enhancing our political dialogue and economic relations with Brazil, especially in the sphere of agriculture, mining, energy, metallurgy
It's known that Brazil is one of the countries that are developed very much the bioethanol. So that's why we are eager to cooperate with Brazil, especially in this sphere. Uma das razões que estão apostando as fichas no Brasil, porque nós temos boas relações com os vizinhos e podemos ser essa porta do Cazaquistão para a América Latina. Os esportes de inverno em Almaty, a Dombira dá o tom da música, os locais de peregrinação do islamismo e o brasileiro que não troca o Cazaquistão por nenhum outro lugar do mundo. Nas terras que fazem parte do Cazaquistão, os antepassados do homem se estabeleceram desde o Paleolítico, há 2 milhões de anos, quando os primeiros humanos começaram a criar ferramentas, principalmente com pedra lascada, mas também madeira, ossos e couro. No Museu Nacional, esses objetos recolhidos em escavações são a prova de que a história do povo cazaque vem de longe. Logo se percebe a riqueza das terras cazaques com a infinidade de objetos da Idade dos Metais, 5.000 anos antes de Cristo. Os cazaques dominavam a técnica da fundição com cobre, estanho e bronze. Mas o que enche a vista no museu são os objetos de ouro. Até as roupas encontradas em túmulos eram todas feitas com o metal. Nômades, os cazaques viviam montando e desmontando uma cabana chamada iurte. Fácil de armar, em 24 horas estava pronta para morar. A mesa ao centro, cercada por um amplo espaço para receber visitantes, mostra que a fama dos cazaques de serem hospitaleiros remonta à origem desse povo. Todo o resto fica nos cantos, como a cama, pequena e discreta. É interessante notar os tapetes por todos os lados. Nas paredes e no teto são decorativos e mantêm a iurte aquecida no inverno rigoroso. As faixas, chamadas gerbal, também tinham o objetivo de espantar o frio, e os chachaques eram os principais objetos de decoração. A iurte era fácil de transportar. Era normalmente montada nas montanhas, perto de rios. E um detalhe importante: todo mundo só entrava na habitação com o pé direito, em respeito ao dono da casa e para lhe transmitir sorte. Gerbal, chachaques e tapetes ainda são fabricados manualmente neste centro de tradições cazaques, tal como eram confeccionados há milhares de anos. A artesã Bulbul Kap está trabalhando num tapete de 20 metros. É preciso deixar um pedaço inacabado para lembrar que o povo do Cazaquistão não terá fim. Ela explica que todo cazaque tem que ter um tapete com a cor vermelha. É importante também usar os chachaques para deixar a casa mais bonita e evitar maus espíritos. E com o gerbal é possível fazer bolsas e tapetes de carros. O fundamental desse trabalho, segundo a artesã, é manter a tradição, que ela aprendeu com as avós e já passou para as filhas e netas. No Centro de Tradições Cazaques, os artesãos selecionam a melhor lã de carneiro para confeccionar as peças, e a tapeçaria passa por um processo de qualidade, que envolve lavagem e compressão do material. Aqui há também aulas de cerâmica. A aluna Maria Sergeyevna diz que sempre amou objetos de cerâmica e viu nesse curso uma oportunidade de ganhar para fazer o que gosta. В первую очередь для души, но, конечно, было бы неплохо, если бы я еще и заработала. É possível mergulhar na origem dos cazaques em grandiosos monumentos que mostram a forte ligação do povo com a religião muçulmana. Nos arredores da cidade de Chimkent, no sul do Cazaquistão, há centenas de construções históricas. A mais famosa é o mausoléu do Khoja Ahmed Yassav. A obra medieval, construída em 1389, tornou-se o primeiro patrimônio mundial da Unesco no Cazaquistão. O edifício retangular de 40 metros de altura é coroado com a maior cúpula da Ásia Central. Tamanha grandiosidade não é para menos. O mausoléu guarda os restos mortais do pregador Khoja Ahmed Yassav, considerado santo para os povos islâmicos da Ásia Central.
Esses recém-casados não estão aqui por acaso. Segundo a tradição, visitar um mausoléu logo após a cerimônia do casamento, antes de seguir para a festa, traz sorte para o futuro do casal. Os muçulmanos também acreditam que visitar o mausoléu de Yazaf 3 vezes é o mesmo que fazer a peregrinação aos locais sagrados de Meca, onde Maomé nasceu, e de Medina, onde morreu. De tão importante que Yazaf foi para o islamismo, seu mentor espiritual, Aristan Bab, também ganhou um mausoléu. Segundo a lenda, o construtor fez várias tentativas de erguer primeiro a tumba do grande santo, mas todas falharam. Em sonho, um anjo lhe disse que ele deveria primeiro fazer uma homenagem ao professor de Yazaf. Depois de construir a tumba menor, finalmente obteve êxito na maior. É preciso tirar os sapatos para entrar na sala onde está o caixão de Aristan Bab. Os muçulmanos adentram o ambiente em silêncio, em sinal de respeito. E depois de acomodados, começam as orações. Este guia turístico explica que mausoléus não são mesquitas, são locais de peregrinação e oração, homenagens a santos que seguiram perfeitamente os passos do grande profeta Maomé e ajudaram a propagar o islamismo. Arslan Bab and his follower Khoja Ahmed Yassawi. Voltamos a conversar com o Roberto em Astana. Aqui ele apresenta o verdadeiro sabor da carne e da comida brasileira aos cazaques. O dono da única churrascaria do país também prestigia a cultura local. Por isso, a carne de cavalo entrou no cardápio. Carne de cavalo é muito saudável, porque não tem um teor muito baixo de gordura, tem muita vitamina. Roberto é um dos 7 brasileiros que moram em Astana, além dos 7 profissionais da Embaixada Brasileira. Em Almaty, moram cerca de 40 brasileiros, a maioria jogadores de futebol e suas famílias. Também há aeronautas. E só. Então, como Roberto veio parar aqui? Natural do interior de São Paulo, já morou nos Estados Unidos, na Rússia e hoje tem seu próprio negócio em Astana. Casou com uma cazaque e tem 2 filhas. Morar em outro país? Ele nem pensa nisso. E eu sempre vou frisar isso, que nós não temos violência. Tá? Aqui você tendo força de vontade para trabalhar, você tendo uma ideia para criar um negócio, fazer alguma coisa, você tá tranquilo. Nós, por exemplo, não temos assim em mente assim, olha, vamos ficar aqui mais X anos, daí a gente vai para outro lugar. Nunca passou isso pela minha cabeça. Na opinião dele, o Cazaquistão oferece serviços de qualidade. O serviço público aqui, de um modo geral, são bons. As escolas são boas. Tá? A saúde é boa, você vai no médico, os médicos também são bons, independente de ser do governo, independente de não ter talvez um salário à altura de um profissional como médico, é bom, o serviço é bom. Mas para viver aqui é preciso se adaptar ao frio. Eu adoro o frio, aquele frio que faz menos 35, 40, te falo isso de verdade, não é gozação não. Quais são as principais características dos cazaques? Todos são muito receptíveis, eles são bem amigáveis, são gente boa. Parece um pouco com a nossa cultura, sabe? A cultura cazaca e a cultura brasileira, eu acho que a gente tem bastante coisa em comum. E os próprios cazaques, como eles se descrevem? In Kazakhstan, most I like is people. They very kind people. For visitors especially. We meet visitors with our hearts open. Most Kazakh people will show their kindness for international people, and it's the most strong side of our nation. A hospitalidade é, sem dúvida, um traço marcante por aqui. Será que os cazaques que vivem no Brasil têm a mesma impressão da gente? Vamos tirar a prova? Camila mora em Brasília há 2 anos. Ela concorda que os 2 povos têm muitas coisas em comum. O que ela acha dos brasileiros? Que a hospitalidade aqui vai além de as pessoas serem receptivas. Para cazaque, nós somos muito solidários. Eu tenho, por exemplo, problema com saúde com crianças. Eu pergunto ao meu vizinho, precisa de ajuda. E ele fala para mim muito, ele fazer muito, todas.
brasileiros, cada brasileiro que eu conheço tem um grande coração para mim. A Camila até que fala bem a nossa língua, porque lá no Cazaquistão é bem diferente. Olhando as placas, não dá para ter a mínima ideia do que está sendo sinalizado. Mas, até nesse aspecto, eles estão querendo se aproximar. Fomos até a Biblioteca Nacional para entender melhor essa história. A grande maioria dos livros está nas duas línguas do país, o cazaque, a oficial, e o russo, que é considerada a segunda língua, mas é a primeira em percentual de falantes, 85% da população. A dominação do idioma estrangeiro foi uma das consequências do regime imposto durante a União Soviética. Com isso, até o alfabeto cirílico, usado no idioma russo, passou a ser usado no idioma cazaque. Mas essa história vai mudar. Uma lei de outubro do ano passado determina a mudança do alfabeto cirílico para o alfabeto latino. Estado e população têm até 2025 para se adaptar à modificação. Na Biblioteca Nacional já são oferecidos cursos de graça para ensinar as letras do alfabeto latino. Almas Begman explica que a mudança vai ajudar a ampliar a relação com outros países. Brother nations as Turks in Turkey and Azerbaijans, they write in Latin alphabet, so we want to write like them and to make our alphabet more understandable for even European countries. Switching to Latin alphabet will be helpful because people in Kazakhstan would read for the first time maybe, and they will have interest in it. 70% da informação distribuída no mundo está em alfabeto latino. Apenas 15% está em cirílico. A mudança vai tornar o Cazaquistão um país mais globalizado, com mais acesso à informação. O Cazaquistão herdou da antiga União Soviética o gosto pelos esportes. 104 atletas cazaques participaram das Olimpíadas Rio 2016. Na classificação geral, o Cazaquistão ficou na 22ª posição com 17 medalhas, 3 delas de ouro, o melhor desempenho em Jogos Olímpicos. O governo está construindo diversos centros esportivos pelo país, como o Alia Center, que oferece treinamento de base para estudantes e treinamento intensivo para atletas de ponta. Quem treina por aqui é a ginasta olímpica Sabina Ashirbayeva. Ela levou o ouro nos Jogos Asiáticos e ficou em 12º lugar nos Jogos Olímpicos do Rio. In Rio de Janeiro was be my first Olympic Games and it's my dream. I like this competition because it's was be amazing and very beautiful, good organization and very kindly people. It's so amazing. Ginasta há 14 anos, Sabina treina 7 horas todos os dias. Ela afirma que recebe muito apoio do governo e da família e que o esporte é cada vez mais valorizado no país. Seu próximo desafio é participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. I want to go to the Olympic Games in Tokyo because it's my second dream and I want to be the participant of this competition. I go, I think. Este é um dos principais complexos de esqui do país. Inaugurado em 1954 nas montanhas geladas de Almaty, a arena já foi palco de treinamentos militares e de grandes competições esportivas. Entre os meses de novembro e maio, aqui nas montanhas geladas de Almaty, são um dos pontos que mais recebem turistas no país. Mas aqui não é só lugar de diversão, não. Também é local de jogos importantes, como as Olimpíadas Universitárias de Inverno, que foram realizadas em janeiro de 2017, e também os Jogos de Inverno Asiáticos, que foram realizados em 2011. O complexo recebe principalmente atletas amadores. Este servidor público diz que não se cansa de vir esquiar. Ele adora acompanhar competições esportivas e diz que o Cazaquistão tem vocação para jogos. O esporte não é só importante para a saúde, mas também para o desenvolvimento do país. O responsável pelo complexo de esportes diz que quase 1 milhão de pessoas vieram praticar alguma modalidade só no período de inverno do ano passado. We hope after university we'll have a boost of international tourists who are going to come here and for ski,
and because this place is amazing and it's unique in the world. O Cazaquistão também tem uma história ligada à música. Canções antigas perpassam gerações. Há uma preocupação em preservar raízes musicais e heranças culturais milenares. O instrumento típico por aqui é a dômbira. Criada há cerca de 2000 anos, a dômbira é um instrumento aparentemente simples, feito de madeira com apenas 2 cordas. Para onde quer que se vá, alguém estará tocando uma dômbira. Nos eventos musicais, nos restaurantes, nos museus e até na Biblioteca Nacional. Para o músico Assilzan Daltbaev, a grande magia deste instrumento nacional é fazer com apenas 2 cordas uma infinidade de sons em vários tons. A dômbira atravessa fronteiras e já veio parar aqui no Brasil. Alunos e professores da Universidade de Brasília receberam Aigul Kossanova, da Orquestra Presidencial do Cazaquistão. Segundo Kossanova, a dômbira é muito tradicional em todos os momentos da vida dos cazaques. Está presente no nascimento de uma criança, nos aniversários, festas de família, festas nacionais e principalmente nos casamentos. A instrumentista também afirma que muitas escolas de música contemporânea ensinam a tocar a dômbira de acordo com o estilo do momento. A dômbira é um instrumento de 2 cordas que tem uma afinação muito semelhante ao centro da afinação do cavaquinho e da viola caipira, que são baseadas nas 2 notas Ré e Sol, que é a base da harmonização. E as músicas vão falar dos sentimentos desse povo. Sons, cores, sabores, tradições, modernidade, hospitalidade. Tudo isso é o Cazaquistão. Especially this city is really young and new, and there is like lots of construction works, higher technology, futuristic buildings. So that's lots of future perspectives here. Aqui tem perspectiva porque a cidade é nova. I want to tell and to say to Brazilian people that we are very similar. In spite of distances, in spite of differences of our race maybe, ethnicity, religions, but we are very similar to each other. Exemplo